Bom dia a todos, muito obrigado pelo seu tempo. Nós vamos hoje apresentar algumas informações que são básicas, mas apenas para que entendam como nós determinamos os fatores para que possamos, então, classificar o grão, todos os processos que nós realizamos aqui. Nós estamos encarregados de todos os produtos que são exportados, como os grãos Hard Red Winter, e todos os produtos dos Estados Unidos que são exportados. Gostaríamos de apresentar algumas informações para que todos possam ver como nós tratamos os fatores e como nós fazemos a classificação em grau 1 ou 2, e depois abriremos para perguntas se tiverem alguma dúvida. Bom, vamos então agora começar. Teremos a apresentação do primeiro vídeo. Muito obrigado, José. Vamos então iniciar com o primeiro vídeo. Nos Estados Unidos, os processos para classificar os grãos oficialmente são diferentes dependendo do cereal e muitas vezes as necessidades do cliente são específicas e também demandam alguns métodos adicionais. E tudo isso vai acontecer de maneira diferente, mas vamos iniciar com algumas definições de termos importantes que serão usados neste vídeo. Classes contrastantes são determinadas em uma porção de 15 gramas, 100 DOCAD e 100 grãos xoxos e quebrados. Nós temos o Hard Red Spring e Hard Red Winter, para os quais as classes contrastantes são Durum, Soft White e trigo sem classificação. Para o Durum, as classes contrastantes são o Hard Red Spring, Hard Red Winter, Hard White, Soft Red Winter, Soft White e trigo sem classificação. Para Soft Red Winter, as classes contrastantes são o Durum e o trigo sem classificação. Para o Soft White, as classes de contraste são Durum, Hard Red Spring, Hard Red Winter, Soft Red Winter e trigo sem classificação. Na classe Hard White, as classes de contraste são Durum, Soft Red Winter e trigo sem classificação. Para o DOCAD, que são todos os materiais que podem ser eliminados da amostra original por meio de um dispositivo que é aprovado e que segue todos os procedimentos prescritos pelo FGIS. DOCAD também inclui grãos de trigo que não se desenvolveram bem, os enrugados e pequenos, que serão separados de outros materiais que não são trigo e que não podem ser recuperados por meio de uso de uma paneira. Matéria estranha é toda matéria que não é trigo, que permanece numa porção de 50 gramas depois de retirarmos DOCAD e também trigo, os grãos xoxos e encolhidos. Com relação ao teste de danos pelo calor, nós também vamos avaliar aqueles que permanecem na amostra depois da retirada de DOCAD de grãos xoxos e encolhidos. E isso é determinado também numa porção de 50 gramas. Com relação aos grãos que sofreram danos por insetos, que são aqueles, então, que apresentam perfurações ou túneis causados pelos insetos. Também temos aqueles que foram já mastigados pelos insetos e que podem ser considerados ainda assim sãos, a menos que apresentem danos. Também livres de DOCAD e de grãos xoxos e quebrados. Grãos xoxos e quebrados são todos aqueles que passam por uma peneira de 1,626 por 9,525, numa amostra de 250 gramas, sem DOCAD. Com relação ao peso específico, que é um indicador de qualidade do grão. É uma medida volumétrica baseada no peso por bushel Winchester. E isso é determinado usando um dispositivo de peso que é aprovado. Nós temos que anotar os resultados em libras por bushel. Defeitos totais incluem os grãos que sofreram danos, matéria estranha e grãos xoxos e quebrados. A soma desses três fatores não deve exceder o limite para cada grau numérico. Como preparamos uma amostra, então, de hard wheat?
Nós temos que começar seguindo alguns passos. O primeiro, nós precisamos de 2 recipientes triangulares para manipularmos a amostra e um de plástico hermético para que nós possamos também guardar uma porção desta amostra para nossos registros, fica no nosso arquivo. Usando um divisor. Como nós fazemos essa separação? Usamos um divisor rotativo com um motor para que a gente possa colher a amostra inicial. Antes de mais nada, é importante garantir que a válvula do divisor esteja limpa, sem qualquer resíduo de grãos. Nós fazemos isso abrindo e fechando esta válvula. E também os recipientes devem estar totalmente vazios e limpos. Vamos agora colocar a amostra e depois vamos abrir totalmente essa comporta. Os grãos vão ser separados de maneira aleatória em cada um desses recipientes, de acordo também com o tamanho. E com isso nós temos amostras representativas de cada tamanho em cada recipiente. Vamos então agora pegar um recipiente de plástico sem umidade e vamos guardar como amostra de arquivo. Depois, nós vamos fazer um documento que vai identificar essa amostra e fica pelo lado de fora desse recipiente plástico. O trigo depois vai ser a nossa amostra de trabalho. Aqui nós vamos trabalhar com uma amostra para análise de umidade. Para isso, nós precisamos de outro recipiente vazio numa balança e vamos agora ter uma amostra de pelo menos 675 a 750 gramas para prova de umidade. Se for necessário, podemos combinar com outros trigos até atingirmos o peso necessário. Tome a porção de umidade de 670. Vamos então agora trabalhar com uma amostra de pelo menos 675 gramas e vamos programar para fazer essa análise de trigo. Vamos agora colocar toda a quantidade e depois vamos ter a leitura. Depois nós podemos também associar o que nós usamos à nossa amostra de trabalho. Vamos anotar o resultado percentual de umidade também nos nossos registros. Retirada do docket. É importante garantir que o controle de alimentação e do ar nesta máquina específica sejam adequadas ao trigo. Nós vamos colocar 2 crivadoras e a peneira e a bandeja no número 2. É importante também garantir que o recipiente de coleta de ar esteja limpo. Nós teremos então a separação de impurezas, uma peneira que vai selecionar os maiores e os grãos de trigo e o material mais fino vai passar por peneiras que vão depois cair numa bandeja que fica inferiormente. Depois de termos passado toda a amostra, nós vamos pegar a quantidade daquilo que tem tamanho maior e colocar neste outro recipiente triangular. E também vamos usar o que foi retido na bandeja de ar. Aqui neste ponto, nós vamos avaliar docket de acordo com a presença também de insetos. E agora nós vamos pesar tudo que foi retirado e também vamos anotar nos nossos registros. Nós precisamos manter depois este dado para que acompanhe toda a amostra pós-retirada de docket. Vamos também manter tudo isso bem registrado e separado. O quinto passo é peso específico. Agora nós temos uma porção sem docket. Para determinar esta quantidade, antes de mais nada, nós vamos colocar também o recipiente numa balança, vamos colocar a nossa amostra sem docket, vamos abrir aqui a válvula e garantir que nós tenhamos grãos até que eles transbordem o recipiente. Depois, nós vamos fazer um nivelamento de maneira suave, em zigue-zague, 3 vezes, para que a gente possa eliminar o excesso de grãos. Vamos medir ou pesar o volume e também anotar nos nossos registros. Aqui é como separar a porção de grãos xoxos e quebrados. Para análise, então, desse tipo de grãos, nós precisamos de uma porção mínima de 250 gramas sem docket.
É importante que usemos também um divisor para coletar esta amostra. Agora, nós temos que peneirar essa porção que já foi separada. Vamos agora usar também uma peneira oblonga, medindo 1,626 por 9,525 milímetros. Nós vamos, então, usar um separador mecânico. Nós vamos contar o número de passos para 30. Vamos agora colocar delicadamente a porção de 250 gramas e colocar nesta agitadora. Quando o ciclo estiver encerrado, nós vamos tirar esta peneira da bandeja, esvaziar também o material da bandeja inferior, onde ficaram todos os grãos xoxos e quebrados, e num recipiente triangular. Agora nós vamos colocar o que ficou retido na parte superior, na bandeja, e vamos agora também liberar tudo que ficou preso na tela da peneira. Agora vamos colocar também num outro recipiente triangular, vamos colocar a nossa etiqueta identificada como SHBN, que são grãos xoxos e quebrados. Volte a utilizar o divisor para fazer porções de 50 grãos representativas para analisar dano por calor e material estranho. E também faça porções de 15 gramas para danos totais e também para classes contrastantes e trigos de outra classe. Mantenham isso no envelope e etiquetado separadamente para analisar e classificar posteriormente. A amostra de trabalho já está preparada e pronta para ser classificada e certificada. Coloquem todas as separações individuais, registro de inspeção e qualquer documentação na mesa do inspetor.